Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e hoje finalizando a nossa série de estudos na questão de por que é crucial a leitura da Palavra de Deus na vida do cristão. Então hoje nós vamos finalizar falando ali sobre a questão do se revestir do novo homem e falamos no último estudo sobre a questão do se despojar do velho homem. Por isso nós continuaremos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 23, quando ele vai nos conclamar da seguinte maneira: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Então esta aqui é a nossa frase-chave, vos revistais do novo homem, e eu quero pontuar aqui algumas questões importantes que Paulo vai aqui resumidamente falar nesse processo de se revestir do novo homem, falando algumas coisas importantes para mim e para você. E ele começa ali no verso 25 falando: deixando a mentira e falando a verdade, cada um com o seu próximo. Então aqui pontuando essa questão importante de falar a verdade, mas não somente falar a verdade objetiva, não falar a mentira, mas também o cuidado que nós devemos ter de viver uma verdade. Aqui eu quero chamar a atenção da prática muito comum, infelizmente, dentro das nossas comunidades ou dentro do seio da família, quando nós vivemos uma mentira relacional, quando nós dissimulamos para o outro que está tudo bem na questão relacional, quando na verdade há ali alguns problemas e conflitos que deveriam ser trazidos à tona e tratados. Porém, infelizmente, nós muitas vezes temos a coragem de dissimular, a disposição de dissimular uma situação que não é verdadeira, que não condiz com a realidade, e não temos a coragem de chamar o nosso irmão, o nosso amigo, e tratar uma questão de relacionamento, e então permitindo que de fato a verdade prevaleça naquele relacionamento. O verso 26 vai nos dizer: irai-vos e não pequeis. Aqui muito interessante essa palavra a respeito da ira. A ira em si não é um pecado, aliás é permitido se irar contra algumas coisas como a injustiça, contra o pecado, contra a falsidade, contra a maldade, contra tudo aquilo que é errado. Nós vemos isso na palavra de Deus, o Senhor Jesus se irando contra toda a injustiça. Mas aqui Paulo se refere à questão de uma ira dentro de um relacionamento. E aqui a grande chamada é para que nós não deixemos que aquela ira produza um comportamento pecaminoso entre nós e outra pessoa. E aqui ele vai nos aconselhar a que nós não deixemos que o sol se ponha sobre a nossa ira, indicando aqui que nós devemos ter toda a pressa para resolver qualquer questão que haja entre nós e outra pessoa. E o verso 27, Paulo vai dizer algo muito importante: nem deis lugar ao diabo. Há muitas maneiras de nós darmos lugar ao diabo. E ali só lembrando da primeira parte desse texto de Efésios 4, quando nós abordamos ali as obras da carne, que fazem parte do velho homem. Toda vez que nós lançamos mão e deixamos que a carne domine as nossas atitudes, nós estaremos dando espaço ao diabo e permitindo que ele, então, envenene o nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então essa é uma advertência muito importante que Paulo nos dá. E no verso 28, ele fala sobre o trabalho, né? Ele vai dizer aqui: aquele que furtava não furte mais. Certamente havia irmãos, membros ali daquela igreja de Éfeso, que já tinha sido na vida passada um ladrão, alguém que furtava. E Paulo aqui então aconselha para que ele pare de furtar e então trabalhe com as próprias mãos, para que ele tenha condições também de ajudar o necessitado. Aqui é interessante chamar a atenção a questão do trabalho, que nós precisamos muitas vezes rever a nossa teologia do trabalho, vendo ali que na palavra de Deus o trabalho é uma bênção para o homem, e para o crente, obviamente também. O trabalho é algo que
dignifica o homem e que nele nós podemos também servir o Senhor no nosso local de trabalho, sendo ali um representante de Deus para os nossos colegas. E também essa questão da generosidade, que também faz parte desse novo homem, o ser generoso e usar o fruto do trabalho, o nosso rendimento, para também estarmos atentos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor e que precisam, eventualmente, da nossa ajuda. Então aqui Paulo nos chama a essa questão muito prática da vida cotidiana e que faz parte deste revestir-se do novo homem em Cristo. Aqui o verso 29, algo muito importante, quando ele vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe, que não é simplesmente o palavrão, como nós conhecemos aqui, né? Aquela palavra suja, geralmente de cunho imoral, mas a palavra torpe é qualquer palavra que denigre ou que agride o nosso irmão, o nosso amigo, quando nós tratamos o outro de uma forma desrespeitosa. Esta é uma palavra torpe, é uma palavra podre, que não tem nenhuma serventia, e nós sabemos o quanto nós pecamos com os nossos lábios, com a nossa língua. Aqui tem uma questão que todos nós, cada um de nós, devemos refletir muito sobre o uso que temos feito da nossa língua. A palavra fala que nós tropeçamos facilmente na nossa língua, na nossa boca, naquilo que falamos, em falar aquilo que não é verdade, em falar a verdade, mas muitas vezes no momento inapropriado ou da forma imprópria, de uma forma agressiva. Por isso que Deus se preocupou e deixou ali para nós o livro de Provérbios, o livro de Tiago, que esses fortemente falam muito sobre o uso da boca, dos lábios, da língua, e como nós devemos então usar bem este órgão tão importante, que muitas vezes causam problema nos nossos relacionamentos. Aquele que está se revestindo continuamente do novo homem deve cuidar para que a sua palavra não só não traga problemas, mas que seja palavras que abençoe ao outro e transmita graça a qualquer um que ouvir esta palavra. Esta é uma característica importante na vida daquele que se despojou do velho homem e que se reveste continuamente deste novo homem. E aí sempre lembrando daquela palavra ali de Jesus em Mateus 1, 2, 3, 4. Mateus 12, 34. Onde Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Então este é um grande desafio para mim e para você na nossa caminhada cristã. E aqui no verso 30, uma advertência, uma palavra importantíssima para cada um de nós. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A questão de entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós, algo que é muito fácil quando nós então reproduzimos as obras da carne, nós estaremos entristecendo o Espírito Santo. Quando nós não nos revestimos do novo homem, assumindo ali uma nova postura diferente do novo homem, nós estaremos entristecendo o Espírito Santo. E lembrando que o Espírito Santo, ele é o nosso selo para o dia da redenção, como Paulo começou falando ali no capítulo 1, verso 13. O Espírito Santo é o nosso consolador, conforme Jesus nos fala em João, capítulo 14, 26. E o Espírito Santo é o nosso intercessor. Paulo fala em Romanos 8, 26, e por isso a importância e a preocupação que cada um de nós devemos ter em não entristecer esse Espírito Santo que habita em nós e que nos alerta de todo pecado e que nos consola em todas as nossas dores e nos instrui nesse se revestir do novo homem. Paulo vai aqui concluir este capítulo dizendo: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros.
Então perceba aqui que esse revestido novo homem está repleto de coisas que são difíceis para nós. Que ainda é difícil para alguém que vive na carne, limitada, pecaminosa, e que depende completamente da ação do Espírito Santo na nossa vida para produzir este novo homem criado segundo a vontade de Deus. Então aqui grande palavras de advertências, palavras de motivação, palavras de encorajamento, e Paulo aqui mostrando expressamente a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida, para que nós de fato vivamos uma vida diferente daquela que tínhamos antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 12, verso 2, quando ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.